Pessoal, tudo bem com você? Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Nós estamos ótimos. Eu estou ótimo. Mas nós vamos Tudo bem? corrigir o poema de hoje, ou melhor, de ontem, que só passou hoje. Vamos lá, vamos com calma. Primeiro, sobre a atividade de ontem, eu não sei se vocês repararam, mas a data que eu pus de entrega foi para a nossa próxima aula, que vai ser dia 2 de setembro, né? Para a próxima quarta-feira, tá certo? Desliga o microfone, tá dando interferência aqui que eu não estou sabendo quem é. É o Gabriel, estou vendo que tá no microfone ligado, vou desligar. Deixa eu ver quem mais. Pronto. Prestem atenção. Eu coloquei para a nossa próxima aula, dia 2, já para a gente não ter esse trabalho, né? E essa pressa de fazer de ontem para hoje, né? De um dia para o outro. Para ser um negócio mais bem trabalhado, você Professor, pelo pensar menos melhor dessa sobre o vez. que você. Desculpe Você interromper, pode pensar falar. melhor sobre. Você pensar melhor sobre o que você iria fazer, sobre a sua história, sobre o seu heterônimo, o contexto do qual ele seria inserido, tá certo? Sobre essas questões. Por isso que eu coloquei para a próxima semana. Ah, mas eu já entreguei ontem, entreguei hoje. Tudo bem, já entregou, não tem problema nenhum. Eu só estou falando que eu dei um prazo bem maior, né? De uma semana, não de um dia para o outro. Sobre quem ainda mandou, necessariamente eu ainda não vi, tá certo? Eu vi que quantas pessoas, duas pessoas mandaram, mas eu não vi particularmente porque a atividade era para a próxima semana, então eu julguei que eu tenho tempo para ver até o dia do prazo, que é a próxima semana. Então nem vi de quem mandou. Já respondendo uma possível curiosidade sua, o Taimon, eu não vi o texto que você fez, que você me mandou, deixa eu ver aqui quando foi, se mandou. Você mandou hoje, foi? Foi, eu fui escrever hoje. Entregou dia 27, às 11 horas e 6 minutos. Tô vendo aqui, mas eu não li, tá certo? Porque o prazo é até a próxima semana, então eu ainda tenho tempo para me dedicar a essa atividade. Mas só Caio, pode falar. dizendo, dessa vez esse tweet foi bem melhor do que o último, porque nesse, sim, eu consegui rimar. É nesse aqui há a presença de musicalidade. O professor vai gostar quando for corrigir. Ah, nesse você conseguiu rimar? Esse aqui já foi mais fácil, porque já é um tema mais positivo. Aí é mais simples de rimar e fácil. Sim, sim, é mais fácil trabalhar a alegria do que do que a melancolia, né? Pode falar, Caio, também. Ô, professor, por que não, quando a aula do senhor estiver acabando, no final, a gente não lê um pouco dos nossos heterônimos que a gente fez? E os... Se der tempo, porque eu vou fazer uma revisão hoje sobre o gênero lírico, tá certo? Porque o É número de ética, né? alunos que mandou. Oi? É ética, né? E eu mandei, professor. Não, meu querido, é produção textual, tá? É produção? Ah, tá. Ô, professor, eu mandei uma, só que amanhã eu vou mandar outra, porque eu tô demorando por aqui, eu tô tentando botar muito código e eu não sei rimar. Tá E eu bem? Não, demoro. olha, você tem até a próxima quarta-feira para mandar, tá certo? Então, eu tô esperando, porque amanhã eu vou tentar fazer rimando, porque eu tenho até quarta-feira. Pois tá certo. Damile, atividade de história. Não, eu não abri a sala, né? A sala de história, porque hoje eu não ia dar aula de história, tá certo? Geralmente eu só abro as salas que eu vou dar aula, tá certo? Mas se você mandou, tudo bem. O correto era esse mesmo, era ter mandado.
Eu nem sei qual atividade que você está se referindo, mas se você mandou, ótimo. Professor, acho que Melhor para eu você. estou referindo à própria atividade de ontem, que o senhor passou. Foi 180 e 181. Ah, porque eu pensei que ela estava se referindo a uma atividade que eu já corrigi, né? Porque eu falei que, independente do prazo, o importante é você mandar antes da prova. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu tenho uma leve impressão de que alguns de vocês não compreenderam bem, certo? O que nós deveríamos ter feito nessa atividade aqui. Eu vou fazer aqui uma pequena revisão com os documentos, próprios documentos que eu já coloquei no Google Sala de Aula, tá bem? Sobre o gênero lírico, tá certo? Sobre o texto lírico. O texto mais, o tipo lírico, né? Mais famoso que a gente tem, mais conhecido que a gente tem do texto lírico, é o soneto. Todo mundo conhece o soneto, né? Todo mundo conhece, principalmente por causa da estrutura, né? 14 versos, dois quartetos e dois tercetos. Pronto, esse sim é decorativo, né? Você sabe, você vê aquela estrutura, você já sabe, é um soneto. Agora o conteúdo é outra coisa, né? Desliga o microfone, tá? Continuando. Eu falei para vocês o seguinte, a gente se atenta em duas coisas num texto. A gente tem a estrutura, que é a forma como ele foi escrito, é a forma com a qual o texto está disposto no papel, e a gente tem o conteúdo, né? O que é que está escrito ali, tá certo? Eu posso ter um soneto, estrutura, 14 versos, 2 quartetos e 2 tercetos, essa estrutura, mas que o conteúdo dele seja de amor, e outro soneto que seja de um conteúdo mais melancólico, mais depressivo, né? E tenha outro soneto que seja mais nacionalista, né? Fale de coisas boas do meu país, ou então um soneto para falar de mim, para falar bem de mim. Ali, tudo nesse planeta pode passar pela literatura. Eu posso fazer um soneto para falar desse lápis aqui. Tudo no mundo é passível da literatura. No soneto aqui não é diferente, no gênero lírico. A grande questão que a gente encontra é que, como o nome diz, né? Lírico. Lírico, eu falei para vocês. Quem não lembra, eu vou repetir aqui. Fato. Lírico faz referência ao instrumento musical, que eu até apresentei uma imagem para vocês aqui de uma lira, né? Lira e Lírico também, faz... obviamente, referência ao eu lírico, né? O personagem presente no texto. Não é isso. Calma. Lírico não é fazendo referência ao eu lírico, calma. Lírico faz referência a um instrumento musical da lira, L-I-R-A, lira. Por quê? Porque os primeiros poemas, né, primeiros textos do gênero lírico, eles eram acompanhados por esse instrumento musical, que a gente chama de lira. Então, eram os textos líricos, fazendo referência ao instrumento musical da lira. Ah, se fosse acompanhado por um violino, sei lá, talvez o nome seria texto violinírico. Seria alguma coisa que fizesse referência com o instrumento musical. O nome aqui é lírico, porque faz referência ao instrumento musical, tá certo? Certo, Agora vamos lá para o tal do eu lírico, também. né? O eu lírico acontece... O eu lírico, né? O nome eu lírico acontece por causa do seguinte. O texto lírico, né? Até agora a gente não tem nada a ver com o eu lírico, tá? Deixa o eu lírico para lá. Segura aqui o eu lírico, tá? Tem calma, escuta o professor. O texto lírico é um texto carregado de subjetividade. Essa subjetividade pode ser a do poeta ou não. Na maioria das vezes não é.
essa subjetividade pertence ao texto, ao eu do texto. Ao eu de que texto? Do texto lírico. Ao eu do lírico. Ao eu lírico. Pronto. Daí vem o nome dessa definição da voz subjetiva do texto. Tá certo? É daí que vem o eu lírico. Mas não é apenas um texto lírico que tem o eu lírico, tá certo? Eu posso tirar o eu lírico de outros lugares também. Não apenas de texto lírico. Posso tirar eu lírico até de uma narrativa. Dá certo? Dá certo sim. Faça Por o que isso você que não é interprete, tá pertencente certo? ao texto lírico, porque pode estar presente em outros gêneros, né? Como é? Você está dizendo que é por isso que ele não é exclusivo do texto lírico. Ele não recebe esse nome por causa do eu lírico, porque ele pode estar presente em outros gêneros também, né? Sim. Bom, vou ler aqui um documento que tem lá no Google Sala de Aula também, tá? Para quem não viu, eu vou repostar. Você vai Eu apresentar? acho que é mais fácil de falar. O eu lírico, né? Como uma das principais características do gênero lírico é a manifestação da subjetividade. Ou seja, é a manifestação de aspectos ligados à interioridade do sujeito. Se dá o nome de eu lírico à voz que se expressa no poema. O eu lírico é a voz que se expressa no poema, tá certo? Não necessariamente é a voz do poeta, não é a voz do autor daquele texto. Não são as impressões do autor daquele texto. Ah, professor, e se for? Tudo bem, não tem problema. Mas, a princípio, não é. É a voz do texto. Mas, professor, esse texto aqui retrata basicamente a vida do autor. Pode ser aceitável dependendo do contexto, né? Um contexto desse aqui, quase que autobiográfico, pode ser. Com licença, professor. Desculpe interromper, mas enfim. O eu lírico, ele não possui nome, né? Ele é personagem que está, vamos dizer, personagem assim, ele está presente no texto expressando seu sentimento. Ele está lá sendo subjetivo, né? Mas ele, se ele for, por exemplo, baseado na vida do autor, quer dizer, se um Foi o que eu poema, acabei de falar. Ele pode ser um não, eu lírico autobiográfico, que é quando o autor fala sobre a sua vida no poema. Mas, antes de mais nada, ele é um eu lírico do texto. O texto é autobiográfico, mas o eu lírico está atrelado, está preso, acorrentado ao poema, ao conteúdo do poema. Se é autobiográfico ou não, isso é independente. A questão é que o eu lírico faz parte do texto. O eu lírico é a expressividade, é a subjetividade, é a manifestação interior do texto, não do autor. Ah, professor, mas esse texto aqui é autobiográfico, o autor escreveu sobre ele. Tá, o texto fala do autor, mas o eu lírico é do texto em si. Entendeu aqui a questão? Independente do autor estar falando de si ou não, o eu lírico pertence ao texto. Nesse caso que você deu exemplo, no caso eu dei o exemplo, né? O eu lírico também se relaciona ao autor, mas primeiro ele se relaciona ao próprio texto. Por quê? Agora a gente entra aqui no porquê. Por quê? Porque eu não tenho a menor obrigação de saber da biografia do autor. Eu posso pegar um livro aqui, né? Vou ler aqui. Nossa, esse texto é muito legal. O eu lírico é fascinante. E depois, assim, de uns 10, 15 anos, eu vou ficar sabendo, aquele texto fazia referência ao próprio autor. Ah, então quer dizer que o eu lírico tanto fazia parte do próprio texto como da vida do autor. Mas esse segundo aqui, da vida do autor, eu posso saber ou não. É que nem numa redação, quando você deixa argumentos
muito abrangentes, aliás, muito vagos, sobre coisas que o corretor não tem obrigação de saber, né? Tipo, pesquisas revelam que o número de leitores no Brasil está diminuindo. Tá, mas que pesquisas? Quem foi que fez essa pesquisa? Eu não tenho obrigação de saber, não. Quem está falando disso é você. Isso pode até acarretar na eliminação de algumas linhas. Né? Não tem obrigação de saber, de pesquisar, tá certo? Do mesmo jeito é aqui. Esse poema que está falando do autor ou não, eu não tenho obrigação de saber. Se for, ok. É o eu lírico do texto, expressando também a vida do autor. Mas antes de mais nada, o eu lírico é do texto. Entendeu? Certo, professor. Então quer dizer que ele pode ser um simples personagem que está expressando seus sentimentos no poema, ou ele pode tratar, por exemplo, da Peraí, vida. personagem? Eu não vou. Eu estou dizendo personagem porque eu não sei como se referir a ele. É por isso que eu estou utilizando personagem. Eu não sei como referir a ele de outra maneira, mas enfim. Ou ele pode mostrar, por exemplo, a vida baseada na vida do autor mesmo, mas não sendo o autor ali. Por exemplo, o nome do autor é Roberto Jorge. Pronto. Foi o que Ele a não gente precisa fez citar no aquele nome ali. nosso... Peraí, foi o que a gente fez com essa atividade dos heterônimos, né? Nesse caso, estamos expressando... Vamos supor que o heterônimo aí existisse de verdade, né? Aí os nossos textos estão expressando, né? Tem o eu lírico, tem a expressividade do texto e tem a expressividade da vida do próprio autor. Mas se você não me desse a biografia do autor, eu não ia saber que o texto, né? Olha só, o texto é depressivo e o autor também, olha só, vai ver, tem sentido esses dois aqui, né? Eu não ia saber. Eu posso, por exemplo, deixa eu ver aqui, vou pegar o exemplo de uma atividade que eu passei aqui para vocês. Deixa eu ver essa atividade aqui. Soneto de Fidelidade, do Vinícius de Moraes. Fidelidade tem a ver com quem é fiel. Ele foi fiel à mulher dele? A mulher dele foi fiel a ele? Quem é Vinícius de Moraes? Meu Deus, não sei. Não faço a menor ideia. O eu lírico aqui pode estar fazendo referência ao Vinícius de Moraes também, ou não. Vai que ele não foi fiel à mulher. Vai que a mulher não foi fiel a ele. Eu não sei. Eu sei que esse soneto aqui tem um eu lírico, certo? E esse eu lírico expressa... Aliás, esse eu lírico é a manifestação do texto, não do Vinícius. Se faz referência ao Vinícius de Moraes ou não, eu não vou pesquisar sobre isso. Se for, ok. Se não for, ok também. O eu lírico, antes de mais nada, expressa a manifestação da voz do texto, certo? Ok, professor. Então, o lírico expressa a voz do texto, que está expressando seus sentimentos, mas ele pode, sim, por exemplo, ser uma espécie de representação do autor. Né? Ele não vai estar com o nome cravado ali, Vinícius de Moraes. Isso não vai ser o nome dele. Vai ser o eu lírico, mas ele vai poder representar algo do cotidiano dele, né? Ok, agora eu vou para a frequência. É Ana Luísa, está presente. Antes da gente começar aqui a revisão. Antônia Yasmin Albuquerque está presente também. Ashley Hiker, cadê a Ashley? Está com uns dias que ela não veio. Na verdade, ela só veio uma aula. Caio está presente. David, Lucas e Ellen também não estão vindo mais. João Vitor, cadê João Vitor? Está presente. Maria Clara também está presente. Maria Isabelle, cadê ela? Não está presente. Maria Luísa está presente? Parece que não. Maria Yasmin, também não. Mariana Vitória. Tiago 13 é quem, hein? É a Maria Luísa, Thiago 13. Mariana Vitória, Monique está presente. Nátia parece que não está presente. Samantha e o Taiwan. Vamos lá para o B agora. Ana Cecília está presente. Raica Pinheiro também está presente. Damile também. Maiane está presente. Maiane não falou nada até agora. Gabriel. João Pedro está por aqui? Eu tô aqui, professor.
Gabriel. Letícia Borges. Letícia, parece que não está. Márcio da Silva. Maria Clarissa. Maria Clarissa está presente. Miguel Ângelo. Miguel Ângelo, aqui. Pedro Maciel está presente. Desculpe, a Nara. Nara está presente também. Pedro Maciel e o Ronald Eric. Cadê o Ronald? Eu tô aqui, professor. José Henrique também. Bom, bora lá. Bom, pessoal, sem brincadeiras, sem piadas, tem gente que não gosta. Eu sou uma dessas pessoas. Vamos continuar. Sobre a teoria do gênero lírico, tá bem? Ele pode, né? Vamos lá. Há de prestar atenção, né, o fato de que o gênero lírico não corresponde necessariamente, como eu havia dito, à voz do poeta. Né? Ele pode ser o eu lírico e também ser o eu biográfico, como eu acabei de dizer. Pode ser um texto com eu lírico e eu biográfico, ou seja, esse eu biográfico aqui, a representatividade, a manifestação da vida, da voz do autor, do que ele entende sobre determinados sentimentos, da percepção que o autor tem, ou somente o eu lírico. Ó, minha vida, meus pensamentos, minhas reflexões são uma coisa, o texto que eu escrevi é outra coisa, tá? Aqui tem o eu lírico e o eu biográfico é aqui. Pode ser que eu junte os dois, né? Um texto para falar de coisas que eu concordo, um texto para falar de mim, sobre as minhas percepções. Aqui a gente vai ter um eu lírico que também é eu biográfico, mas a princípio esses dois estão separados, certo? Como foi o caso de alguns heterônimos aqui. Eu tenho certeza que tem alguns textos aqui que vocês criaram que os heterônimos pensam totalmente diferentes de vocês, né? Outros não, outros eu sei que os heterônimos estão bem alinhados com o pensamento de vocês. No meu primeiro... Professor, tem problema se o meu heterônimo tiver uma linha de pensamento que nem a minha? Não, não tem problema. Você está só perdendo a oportunidade de trabalhar, né, um personagem, um autor, aliás, heterônimo não é personagem, é autor, de trabalhar um autor que pensa diferente de você. Você pode trabalhar uma questão mais obscura, por exemplo, uma visão diferente, mais radical. Ou não. Você pode trabalhar um eu lírico que seja eu biográfico, que pense que nem você aí. Pode ser, não tem problema. E se eu quiser usar um heterônimo que pense totalmente diferente de mim, pode ser também? Pode, né? A gente só quer manter uma coisa aqui, né? Duas, aliás. Sem xingamentos, né? Sem palavrões. E com total respeito aos direitos humanos, tá certo? Não vamos desrespeitar ninguém em razão de qualquer coisa, seja religião, cor da pele, lugar onde nasceu, Política. etc. Tá certo? Política, nossa, isso daí, time de futebol, essas coisas pequenas demais para a gente prestar atenção, né? Continuando, né? A gente viu, né, aquele poema, vou até retomá-lo, O Relógio. O poeta Fernando Pessoa, ele se tornou famoso, um fenômeno, aliás, na literatura, pelos heterônimos que ele criou, o que fez com que sua obra expressasse vozes poéticas distintas de sua personalidade. Ele tem vários eu líricos que falam coisas totalmente diferentes. Esse eu lírico... Opa!
Oxe, o professor saiu. Bateu o negócio, saiu. Professor. Ele saiu. É. Tio Carlos Assim que saiu. bateu, o Na professor mesma hora saiu. isso aconteceu. Ele, opa! Voltou. Saiu. O que houve, Vamos lá, professor? pessoal. Desliguem. Eu vou continuar a leitura. Desliguem. Turn off the microphones. Desligando. Vou continuar a explicação. O poeta Fernando Pessoa, como eu ia dizendo, criou vários heterônimos onde tinha linhas de pensamento diferentes. Cada um trabalhava um aspecto e um outro aspecto, certo? Isso fez com que a sua obra expressasse várias percepções diferentes. Assim, é possível que um poeta com uma identidade masculina crie em seu poema um eu lírico com identidade feminina, ou vice-versa, né? Bem como um poeta adulto pode expressar a voz poética de uma criança ou de um ser inanimado. Peraí, como assim, professor? Eu posso fazer com que esse lápis aqui expresse uma voz de eu lírico? Né? Pode. Tudo aqui é passível de literatura. Então eu vou falar sobre como esse lápis se sente feliz por ser útil, por exemplo, mas no decorrer da vida dele, ele percebe que só está sendo usado e que quando ele estiver perto de acabar, ele vai ser descartado. Que interessante, né? Eu desenvolvi isso agora, tá? Eu não planejei essa parte aqui, não. Realmente pode ficar interessante. Ou então o contrário, né? Um lápis velho na gaveta, desejando ser utilizado, ser útil para alguém. Fica bacana, fica demais, né? Fica muito legal. Eu coloquei lá no Google Sala de Aula o exemplo do poema O Relógio. Ele basicamente não tem a estrutura de um soneto, tá? E para quem ainda não fez o texto, né? Seguinte. Essa daqui eu vou dar aqui uma modificada aqui, tá certo? O seu texto pode ou não ser um soneto, tá certo? Tem também outro documento lá no Google Sala de Aula, que foi passado no dia 6, né, sobre a estrutura do gênero lírico, que fala com detalhes sobre os outros tipos de poema do gênero lírico. Soneto, balada, rondó, a ode, o hino, a écloga, aliás. Tem um documento lá que fala muito bem sobre isso. E sobre as estrofes, né? Tem estrofes de 10 versos, de 9 versos. Você pode trabalhar esse agrupamento de versos de várias maneiras. Nesse poema aqui do rapaz, é uma estrofe apenas, né? Do O Relógio, que no caso é do João Cabral de Melo Neto. Professor, posso falar algo aqui? Não deve ser muito a ver com a aula, mas enfim. Eu lembro que quando eu era mais jovem, sempre que eu ia escrever um poema, eu fazia assim 4 quartetos. Eu achava que era assim, a estrutura do poema, 4 quartetos. Eu sempre fiz assim. Aí quando eu cresci, que eu me aprofundei mais no assunto, eu aprendi que existem diversos tipos, como por exemplo o soneto. Você falou. Exatamente. Né? Você pode, por exemplo, fazer um texto para essa atividade com essa estrutura aí, de 4 quartetos. Dá certo, professor? Dá, por que não? Pode ser. Nesse daqui, o relógio, né, por exemplo, a estrutura é essa daqui. É só uma estrofe, assim, a gente pode dizer. E é muito difícil, né, da gente tirar a interpretação do eu lírico, né? Um apagamento do eu lírico, já que o que predomina é a descrição do objeto, do relógio. Eu vou reler aqui, isso aqui eu já li, já expliquei para vocês, mas eu quero ver aqui se melhorou, né, o quanto melhorou, aliás, que eu tenho certeza que melhorou, o quanto melhorou a interpretação de vocês. Vamos lá. A vida, aliás, ao redor da vida do homem, há certas caixas de vidro, dentro das quais, como em jaula, se ouve o palpitar um bicho. Se são jaulas, não é certo.
mais perto estão das gaiolas, ao menos pelo tamanho, e quadradiço de forma. Umas vezes, tais gaiolas vão penduradas nos muros, outras vezes, mais privadas, vão no bolso, num dos pulsos. Mas onde esteja a gaiola, será de pássaro ou pássara. É alada a palpitação, a saltação que ela guarda, e de pássaro cantor, não pássaro de plumagem, pois delas se emite um canto de uma tal continuidade. Nesse poema, João Cabral de Melo observa-se uma tentativa do apagamento do eu lírico, né, da voz ativa desse texto, da voz expressa desse texto, já que não se evidenciam as marcas de subjetividade, né, e sim o predomínio da descrição do objeto comparado a jaulas e gaiolas, contribuiu para que ele seja o centro da expressão, né, da expressão poética, não sobrando espaço para as impressões humanas serem manifestadas. Mas a gente pode notar aqui o que? Eu já havia dito isso com vocês. O que é que a gente pode notar desse eu lírico aqui? Qual é a subjetividade dele em relação ao relógio? Ele compara com jaulas, com gaiolas. Nós estamos lá ouvindo o palpitar do relógio, né? Ele fica palpitando como se fosse um bicho. Nós estamos presos ao tempo, né? Nem para voltar, para consertar alguma coisa, nem para avançar, para tentar mudar, adiantar alguma coisa, né? Estamos presos como bichos na gaiola, que é o tempo. O tempo não para e o tempo nos prende. É essa a interpretação mais poética que dá para tirar desse eu lírico. Vai falar alguma coisa, Taimo? Não ia, não. Pode falar. Não ia, não. Eu ia falar, só que aí o senhor falou, o senhor respondeu a interpretação do poema. Ah, sim. Você não tira outra coisa também, não? Pode interpretar. É a literatura. Na verdade, basicamente foi isso que o senhor leu. O senhor nos disse, aliás. Pois é, porque ele é um texto muito, como o próprio documento nos traz, né? Houve aqui um apagamento do eu lírico. E quando ele diz, professor, eu acho que quando ele diz só ao palpitar, ele se refere ao tic-tac do relógio. Temos o palpitar no coração e o tic-tac do relógio. Se houve palpitar um bicho, é o tic-tac do relógio, né? E ele compara gaiolas pelo tamanho, né? Umas estão nos muros, o que inclui, se a gente fala de muros, estamos falando de paredes também, né? Estamos falando das igrejas também, de vários locais onde tem relógio na cidade. E outras vezes vão no bolso, né? Antigamente tinha muito relógio de bolso ou no pulso. Mas onde esteja a gaiola, será de pássaro ou de pássara. É alada a palpitação, a saltação que ele guarda e de pássaro cantor. Vamos lá. Onde quer que esteja, será de pássaro ou pássara, ou seja, homem ou mulher. Ninguém está livre desse aprisionamento que o tempo nos causa. É pássaro cantor, não de plumagem, né? De plumagem a gente está se referindo às aves maiores que estão livres na floresta, né? Os pássaros cantores, né? Aqueles que as pessoas geralmente gostam de criar. Que adotam. São passarinhos pequenininhos que estão engaiolados, né? Fazendo essa referência que ele faz com o relógio. Pássaro cantor é o homem. O homem está engaiolado no tempo. Era o que você quer dizer, Taimon?
Eu só complementei isso. Eu disse que esses pássaros de canto são os pássaros que geralmente as pessoas adotam. Eu já Bom, falo. o que a gente compreende aqui é que o pássaro... Como é? Então quer dizer que, tipo, professor, tem os pássaros de canto, mas tem os pássaros de plumagem. Os de plumagem são aqueles que estão livres. E os de canto são aqueles que Uhum. estão aprisionados. Mas o que referência isso Estão faz? na gaiola. Os pássaros de... Posso terminar? Então, os pássaros de canto, eles fazem referência a nós, que estamos presos no tempo, não podemos voltar nem avançar. Mas o que seriam os pássaros de plumagem, se nenhum ser é capaz de quebrar as barreiras do tempo? Não existe, né? No caso, fazendo referência à humanidade, não existe, ó. E de pássaro cantor, não de plumagem. Não são pássaros livres, são pássaros cantores, pássaros presos. Pois delas, das gaiolas, se emite um canto de uma tal continuidade, ou seja, o tic-tac, né, do tempo é infinito, não para. E nós seremos sempre os pássaros cantores, engaiolados no tempo, e não pássaros livres. E não tem nenhum ser humano que seja livre nessa relação aqui. O que é importante de notar aqui é o seguinte: esse texto não se prende a uma estrutura formal, né? Não tem uma estrutura formal para esse texto aqui. O autor escreveu do jeito que ele queria, mas tem o lírico, tem subjetividade, com certeza, e tem musicalidade. O texto rima nas últimas palavras, no final de cada verso. A gente consegue encontrar uma rima. Então, não deixa de ser uma poesia lírica. Tá No texto bom, pessoal, apenas só uma para rima. encerrar, tá? Como é? Nesse poema, a presença de apenas uma rima? Não, apresenta uma estrofe apenas. O Ah, texto é assim, ó, deixa eu só apresentar aqui para vocês. Isso tem no Google Sala de Aula, pessoal. Vocês não abriram, não? O texto é assim, ó. Esse texto que eu estou lendo, ele não tem separação dos versos, ó. De estrofes, aliás. É esse texto aqui. eu não me lembro desse, não. Eu não me lembro desse. Eu trabalhei com ele, sim. Então não me Eu lembro. coloquei Não esse lembro outro de... aqui. Ou eu não abri, ou não está lá, porque eu não me lembro. Já vi isso aí. Se não está lá, essa é a nossa revisão, tá? Com bastante discussão, né? Um debate, aliás. Discussão não, um Professor, debate. só uma duvidazinha. O próximo próximo gênero que nós vamos ver é gênero dramático, né? Vamos com calma. A gente tem que terminar esse daqui primeiro, tá? A gente tem que terminar bem. Não é só eu passar por passar e a turma não ter compreendido, não. Eu tenho que seguir um plano, mas vocês têm que aprender também. Mas, sim, eu tenho, sim, em mente o gênero dramático, né? Ou narrativo. Narrativo também beira esses dois aqui. Bom, vou ficando por aqui, porque eu tenho que ir para outra aula também, tá bom? Ok, Tchau, professor. pessoal. Tchau. Fique com Deus.